O objetivo do vídeo de hoje é falar sobre culpa, que a culpa é um dos elementos da responsabilidade civil, é um elemento determinante para que se tenha a responsabilização. Esse tipo de responsabilidade é conhecida como responsabilidade subjetiva no caso, onde depende do sujeito e de suas ações para a concretização do dano. Para Pablo Stolze, a culpa em sentido amplo deriva da inobservância de um dever de conduta previamente exposto pela ordem jurídica em atenção à paz social. No artigo 927 do Código Civil, ele fala no caput da responsabilidade civil subjetiva, que é quando precisa da culpa ou do dolo para que haja responsabilização, e no seu parágrafo único do 927 fala sobre a responsabilização objetiva, no caso que fala da teoria do risco, que precisa ser demonstrado um nexo causal entre a atividade e o dano ocorrido para que haja responsabilização. A culpa se divide em três, que é imprudência, negligência e imperícia. A culpa por imprudência se caracteriza pela relação de uma ação, ou seja, de um ato ou um fato positivo que descumpre o dever de cuidado, ocasionando dano. Também é chamada de culpa in comitendo, visto que se caracteriza por um ato comissivo. Já a culpa por imperícia se constitui pela quebra de um dever de cuidado, dever esse de caráter técnico ou científico, que o sujeito profissional daquela técnica ou ciência descumpre, ocasionando dano. Ele não observa aquela técnica que ele deveria e ocorre o dano no caso. Outra modalidade de responsabilidade civil é a negligência. Ainda que a responsabilidade civil seja bastante evidente nos casos de ação voluntária, a omissão também é relevante para a configuração do ato ilícito. A omissão pode ser conceituada como ato ou efeito de omitir-se, deixar de dizer ou fazer alguma coisa. Alguns autores entendem que a omissão é sinônimo de negligência. José de Aguiar Dias, por exemplo, afirma que a omissão é a negligência, o esquecimento das regras de proceder no desenvolvimento da atividade. Negligência é a omissão daquilo que razoavelmente se faz, ajustadas às condições emergentes, às considerações que regem a conduta normal dos negócios humanos. Em outras palavras, a negligência implica em que o agente deixa de fazer algo que sabidamente deveria ter feito, dando causa a resultado danoso. Significa agir com descuido, desatenção ou indiferença, sem tomar as devidas precauções. Um exemplo é o caso de uma babá que, vendo a criança brincar próximo a uma panela quente, não afasta, vindo a criança sofrer um acidente. Uma das modalidades de responsabilidade civil é a culpa in vigilando. Ela ocorre quando há uma falha no dever de fiscalização de um ato de uma terceira pessoa. Um exemplo seria uma empresa de ônibus que não verificou o tacógrafo do veículo. E o motorista que dirigia aquele ônibus acabou causando um acidente. A empresa foi negligente na fiscalização e responderá por culpa in vigilando. Ocorre também nos casos de animais domésticos, quando o dono é negligente na fiscalização do seu animal e ele foge e morde alguém. O dono poderá ser responsabilizado. É possível falar na culpa in vigilando no caso de responsabilidade subjetiva, que já há a culpa, e na objetiva não precisa demonstrar que há a culpa. Um exemplo seria o pai e o filho menor de idade, e este filho ataca ovos nas pessoas que passam na rua. Vai causar um dano moral para aquelas pessoas, e se o pai estiver junto, a responsabilidade é objetiva. Não é necessário falar de culpa in vigilando. Se o pai não estava na companhia do filho, a responsabilidade deixa de ser objetiva. Deve-se verificar se houve ou não a culpa in vigilando. Se o pai ou a mãe foram negligentes no dever de fiscalizar, podem responder pelos danos que aquele filho causou para uma terceira pessoa. Um dos autores que fala sobre esse tipo de responsabilidade é o Pablo Stolze. A culpa é a qualificadora da conduta ilícita. São hipóteses de responsabilidade civil. Ela ocorre quando alguém responde por danos causados por terceiros. A culpa in comitendo é a culpa de fazer. A culpa in omitendo é a culpa pelo não fazer. Um exemplo é a omissão de socorro. A culpa in eligendo
é uma responsabilidade subjetiva, onde há uma má escolha da pessoa de um preposto ou de um empregado. É a culpa pela conduta do outro que eu escolhi contratualmente. Um exemplo seria quando o hospital contrata um enfermeiro sem verificar se ele está habilitado para exercer a enfermagem. Se aquele enfermeiro causar dano a algum paciente, o hospital pode responder por culpa in neligendo, porque escolheu mal o seu empregado. Esta modalidade está prevista no artigo 1521, inciso 3º do Código Civil. A culpa in consciendo é a culpa pelo fato da coisa. Se algo meu causar dano a alguém, eu vou ser responsabilizado. E a culpa in contraendo é a culpa advinda da perca da expectativa do outro. Quando você faz o outro crer que haverá um contrato e de última hora, sem justo motivo, não contrata. É uma culpa in contraendo. Existem 3 graus de culpa, que é a culpa leve, a média e a grave. É usado na dosimetria do valor imputado na condenação por perdas e danos.